No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, ouvintes do podcast Farmácia em Dia. Eu sou Luciana Caneto, vice-presidente do CRF São Paulo, e hoje vamos abordar um tema de extrema importância, a saúde mental, especialmente no contexto do Setembro Amarelo. Esta campanha representa um momento crucial para quebrar tabus e promover a conversa sem julgamentos sobre saúde mental e a prevenção do suicídio. A conscientização é essencial para reduzir o estigma, oferecer suporte adequado e encorajar as pessoas a buscar ajuda. Cada um de nós pode fazer a diferença ao promover uma cultura de apoio e empatia. Estou muito feliz também em abordar esse tema e ainda mais por receber aqui o nosso amigo Dr. Leandro Teles, médico, neurologista, escritor e palestrante sobre saúde mental. Seja muito bem-vindo, Dr. Leandro. Obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês e abordar esse assunto tão importante. Para começarmos, como dito anteriormente, o Setembro Amarelo visa aumentar a conscientização sobre a prevenção do suicídio, um assunto essencial dentro do contexto da saúde mental. Na sua opinião, qual a importância de discutir esse tema e como todos nós podemos contribuir para essa causa? Esse tema é importantíssimo, né? A gente tem que debater isso de janeiro a janeiro, mas quando surge uma janela, né, como o Setembro Amarelo, a gente consegue reforçar alguns conceitos, porque o suicídio ele não é uma ocorrência, ele é um processo. Se a gente conseguir reconhecê-lo antes, dentro desse processo, a gente consegue minimizar o número de mortes. Não é um evento raro também. A gente perde 1 milhão de vidas por ano no mundo por suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. O Brasil ele tem em torno de 14, 15 mil suicídios por ano. Então, a gente tem índices bastante alarmantes. É a segunda causa de perda de vida em jovens. E a gente tem que pensar também que a cada suicídio consumado, a gente teve 10 pessoas que tentaram suicídio. E a cada 10 pessoas, a cada pessoa que pensou ou que tentou, outras imaginaram ou padeceram em saúde mental. Então, esse tema é um tema central, é um tema importante em saúde e é um tema muito importante para todo profissional que vai lidar com o público e com a saúde geral. Concordo, Leandro. Eu gostaria também de ressaltar o papel dos farmacêuticos nesse tema. Nós estamos na linha de frente do cuidado com os pacientes e podemos oferecer orientação sobre o uso correto de medicamentos, identificar sinais de alerta e, quando necessário, encaminhar pacientes para ajuda especializada. Além disso, podemos promover campanhas educativas que podem fazer uma grande diferença na vida dessas pessoas. Como você enxerga o papel do farmacêutico nesse contexto? De que maneira o farmacêutico pode ajudar ainda mais esse paciente? O papel do farmacêutico é extremamente importante. O farmacêutico ele lida diretamente com o público e ele está ali no gerenciamento também dos medicamentos. Então é extremamente importante que o farmacêutico tenha uma noção mínima de saúde mental, saiba reconhecer processos depressivos, saiba reconhecer processos de bipolaridade, de impulsividade, porque às vezes naquela palavra, naquele momento, ele acaba trazendo uma orientação que pode ser um divisor de águas para aquela população. Então o farmacêutico ele acaba encontrando recorrentemente, às vezes, a mesma pessoa, ele acaba, às vezes, criando um vínculo afetivo de comunicação com idosos, com jovens. E o farmacêutico, às vezes, ele também consegue ter uma leitura do padrão de compra de medicamentos daquele paciente. Então, ele pode orientar uma aderência melhor ao antidepressivo, um suporte com relação a efeitos colaterais, e ele pode até perceber quando a pessoa começa a fazer compras esquisitas de medicamentos como meio de letalidade. Então, ele tem que ter uma noção e entender o tamanho do problema para que ele faça parte da cadeia de prevenção. Outra coisa, a farmácia é um ambiente de educação, é um ambiente onde um pôster, uma ação, uma forma de tratar a saúde mental pode ser realmente um empenho na prevenção. Quando você diagnostica uma depressão, quando você orienta um paciente ansioso, quando você fala com clareza e sutileza sobre saúde mental, sem dúvida são vidas que serão preservadas. Doutor Leandro, quais são os sinais de alerta que devemos observar, que são tão sutis e que podem indicar que alguém está em risco de cometer suicídio?
Primeira coisa importante é saber que qualquer um pode ter pensamentos de morte, ideação, tentativa. Então é importante entender que não existe um público específico. Agora, existem alguns fatores de risco. A gente sabe, por exemplo, que mulheres têm uma ideação de morte com mais frequência que os homens, mas os homens, eles se suicidam com mais frequência. Então, os índices do homem de suicídio consumado é maior, por conta da violência na escolha de métodos. Então, é muito importante entender essa disparidade. É importante também entender que tem duas idades de maior risco. O adulto jovem, adolescente, adulto jovem, tem um pico de risco maior, e o idoso. O idoso também ele tem um aumento na incidência de ideação e de suicídio. Entender esse público-alvo. O fator de risco mais importante é doença de saúde mental. 95% dos suicídios acontecem no contexto de problemas em saúde mental. Depressão é o maior risco. Depressão está por trás de 60%, 70% dos suicídios. Mas tem outras doenças também que podem aumentar o risco. Bipolaridade, transtorno de personalidade, esquizofrenia, abuso de substâncias. Outro fator de risco importante é a pessoa já ter tentado anteriormente ou pensado anteriormente. Outro fator é o histórico familiar. Além disso, é importante você entender a situação, o momento daquela pessoa. As pessoas que estão mais vulneráveis são aquelas que estão passando por perda de emprego, conflitos amorosos, lutos como perda de familiares, e você tem que olhar o comportamento daquela pessoa. Uma pessoa que está muito negativa, sentindo muita culpa ou frustração, ou muito calada, ou com certo empobrecimento nas expressões faciais, ela pode estar passando por um período maior de sofrimento, isolamento. Outra coisa, as pessoas elas dão sinais. Às vezes uma frase como eu estou pensando em fazer uma besteira, ou eu sou um fardo para a sociedade, olha, o meu problema não tem solução. Às vezes é um pedido de ajuda. Então é importante o farmacêutico, o profissional de saúde de modo geral, tentar valorizar essa informação. Ao perceber que aquela pessoa está vulnerável, parar o que está fazendo, dar uma escuta mais atenta, mais empática e, às vezes, dar um segmento. Olha, que tal procurar um médico? Que tal procurar um psicólogo? Que tal buscar ajuda? Então, é muito importante entender essas frases que, às vezes, denotam um certo desapego à vida ou uma certa situação de não solução. E isso pode ser realmente muito importante. Excelentes pontos, Leandro. É fundamental que todos nós estejamos atentos. Sabemos que você tem um livro que trata da ansiedade. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade, o que faz com que o Brasil tenha a maior taxa desses tipos de transtornos de todo o mundo. Isso é muito preocupante. Quais as dicas você pode nos dar para combater esse transtorno que é tão comum na vida dos brasileiros? Realmente existem muitos transtornos de ansiedade e o Brasil ele é um dos países onde esses números são piores. Então, você imaginar 10% da população, uma população de 200 milhões de habitantes, é muita gente com transtorno ansioso. Existem vários tipos de transtornos de ansiedade. A gente tem o TAG, muito importante de reconhecer, tem a síndrome do pânico, tem as fobias, que são esses medos irracionais, fobia social, fobias específicas, tem a síndrome do estresse pós-traumático. Então, a gente vai, com certeza, tropeçar em transtornos de ansiedade na gente, na nossa família, na nossa profissão. Então, é muito importante para todo mundo aprender algumas técnicas para gerenciar. Primeiro, observar se saiu do nível, se a sua ansiedade ela começou a impactar sua qualidade de vida, se aquela pessoa tem dificuldade de sono, está muito nervosa ou está com crises intensas. Aí a dica é procurar realmente o médico, procurar o médico ou o psicólogo. Agora, para todo mundo, com transtorno ou não, é muito importante algumas dicas. Manter uma boa atividade física, manter momentos de pausa, tentar cuidar do sono para que ele tenha qualidade e duração adequada, cuidar com relação ao estresse profissional, estresse ocupacional, e a gente sabe que o profissional da saúde, incluindo aí o farmacêutico, passa por muito estresse ocupacional, lida com pessoas, lida com burocracias, lida com uma taxa de erros que é muito restrita, né? E passa por muita pressão também, órgãos regulatórios, cliente, administrativo, e por aí vai. Então, cuidar de tudo isso é muito importante
importante para manter o equilíbrio. Boa alimentação, evitar abuso de substâncias estimulantes, tudo isso vai ajudar demais a pessoa que tem tendência à ansiedade. Eu acho que o profissional da saúde, em algum momento, vai precisar também do apoio psicológico, psicoterapia, então é muito importante buscar esse canal. Por quê? Porque nós, profissionais da saúde, lidamos com um cliente instável, com o cliente numa situação de vulnerabilidade. Nossos problemas são críticos, cíclicos e muitas vezes urgentes. Então é importante cuidar para que a gente não adoeça de ansiedade, de depressão ou de burnout, esgotamento profissional. Em outro livro da sua autoria, você fala que a depressão é um transtorno cada vez mais comum nos tempos modernos. E realmente é. E você fala também que ela é um monstro que assusta tanto quem sente seus efeitos devastadores, como quem convive com seus portadores. Sabemos que a depressão é uma doença silenciosa e um assunto sobre o qual quase ninguém tem coragem de falar. Qual é a importância, na sua opinião, de trazer a depressão para o centro das conversas? É fundamental. A gente tem a depressão ocorrendo em torno de 6, 7% da população adulta. Existem muitos portadores de depressão. É uma doença silenciosa, entre aspas, mas nem tanto. Se a gente olhar e conversar com profundidade com as pessoas, a gente consegue reconhecê-la. A depressão, a marca dela é a perda de prazer em coisas que antes davam prazer. Então a pessoa ela tem uma perda do prazer, da extração, então ela tem menos vontade, às vezes menos engajamento. É muito comum uma tristeza persistente, profunda, uma melancolia ou até uma certa indiferença. A pessoa fica meio tanto faz para as coisas da vida. Muito comum sensação de culpa, frustração, negativismo, desesperança, desapego às coisas da vida e até pensamentos de morte. Então a depressão ela tem sinais, é importante que a gente fale sobre esses sinais para as pessoas reconhecerem. Se você tem alguma coisa disso que perdura por mais que 2, 3 semanas, se esta melancolia, essa tristeza não tem um alvo claro, motivação clara, ou se isso está atrapalhando sua forma de se relacionar, de estudar ou de trabalhar, olha, procura ajuda, porque é uma doença que tem tratamento, mudança do estilo de vida, psicoterapia, medicamentos. Existem várias formas de depressão. Depressão unipolar, depressão bipolar, depressão leve, moderada, grave, depressão mais ansiosa, menos ansiosa. Então a gente precisa conhecer um pouquinho a forma que ela se apresenta, porque é uma doença absolutamente tratável. Então falar de depressão é falar de saúde. A gente tem a depressão hoje como uma das doenças mais incapacitantes. Atrapalha a evolução profissional, atrapalha a relação familiar, então ela consome saúde e ela é a principal causa do suicídio. Então quando a gente fala em depressão e diagnostica a depressão, a gente está justamente prevenindo o suicídio e melhorando os números de uma sociedade como um todo. Perfeito. Obrigado pelos esclarecimentos. Então, para finalizar, doutor Leandro, quais recursos ou estratégias você recomendaria para quem deseja aprender mais sobre saúde mental e ajudar a promover um ambiente mais saudável? A primeira coisa é buscar referências, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso de forma pessoal. Então, a gente que é profissional da saúde, a gente que tem uma habilidade e um propósito em saúde, é muito importante buscar a leitura de bons trabalhos, leitura de livros, a conversa com profissionais habilitados. É importante ações como palestras, como mesas redondas, debate. Quanto mais a gente fala de saúde mental com qualidade, a gente melhora o enfrentamento em todos os níveis. Então, no ponto de vista individual, a gente precisa ter essa motivação para falar do tema. Do ponto de vista coletivo, também, órgãos regulatórios, farmácias como um todo, é muito importante trazer esse tema sem tabu e sem falsas notícias, sem dramaticidade, sem fakes. É muito importante que a gente trate isso com clareza, com simplicidade, mas com assertividade, que a gente realmente não propague tabus em saúde mental. Quando você faz isso, você tem um ambiente melhor possível. E aí o segundo momento é começar a promover saúde, que é tratar quem está doente, prevenir quem tem risco, e aí todo mundo que tem cérebro tem risco de depressão, de ansiedade, e a gente tem que começar a ter mudança do estilo de vida.
como a gente faz para controlar o peso, como a gente faz com relação à academia, para cuidar dos músculos, a gente tem que começar a cuidar do cérebro de propósito, dormir de propósito, descansar de propósito, resolver os dilemas e não ruminar os problemas de propósito, ter pausas, ter uma relação com o trabalho que seja saudável e não consuma saúde, que tenha cuidados com relação ao uso racional de medicamentos, sintomáticos ou não, mas é muito importante que a gente tenha uma progressão na informação. Onde a informação cresce, o preconceito diminui e a saúde ganha como um todo. Agradeço imensamente pela sua participação e pelas valiosíssimas informações, Dr. Leandro. Foi um prazer tê-lo conosco hoje. Quero agradecer o espaço, é um espaço muito bacana, é muito bom falar para os farmacêuticos, a gente tem feito isso através das ações das palestras e agora nesse podcast. Parabéns à iniciativa, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, Neuro Leandro Teles no Instagram, os livros Depressão Não é Fraqueza, O Cérebro Ansioso, que foram citados aqui nesse podcast, mas também tem os novos desafios do cérebro e o Antes que eu me esqueça. Estou à disposição nessa parceria, quem ganha são sem dúvida os clientes e a população como um todo. E a todos os nossos ouvintes, lembrem-se de que a saúde mental é um assunto que deve ser abordado com seriedade e cuidado. Juntos podemos fazer a diferença. Obrigada por ficar conosco até aqui. Espero que tenha sido um papo tão enriquecedor para vocês como foi para mim. E fiquem ligados nos demais temas do podcast Farmácia em Dia. Até a próxima!